aqui direto da Dalê Cosmético, um espaço feito pra você, mulher. E a Kathleen vai falar um pouquinho desse lugar. Gente, a Dalê Beleza e a Dalê Cosméticos, né, traz os melhores produtos, desde produtos importados, produtos nacionais e além de tudo isso, tem um espaço hair aqui dentro para deixar você ainda mais linda. Aqui nós cuidamos do seu cabelo, cuidamos da sua unha, te deixamos muito linda. E nós ficamos localizados aqui na Isaac Povas 1548, ao lado da Berries, próximo a Bake House. A Dalê tem mais uma loja, fala pra nós. Sim, a Dalê tem outra loja, fica na Joaquim Murtinho, em frente à Ija. Gente, e para você que quer ir pedir no conforto da sua casa, nós também entregamos, trabalhamos com delivery 3057-0304. Grupo Aleixo, há 15 anos o mais completo para a sua obra. Contamos com um portfólio diversificado que atende a projetos de todos os tamanhos e os mais variados segmentos. As estruturas pré-moldadas são planejadas e projetadas por uma equipe técnica especializada, podendo ser personalizadas para cada necessidade. A empresa conta ainda com metalúrgica própria. Todos os artefatos Aleixo são regularmente inspecionados, garantindo a qualidade, segurança e maior durabilidade. A logística de entrega segue o mesmo compromisso com a excelência executada. Este é o Grupo Aleixo, uma marca de confiança que atua desde 2008. Laboratório Proexame. Faça seu exame conosco. Laboratório de análise clínicas com equipamentos modernos, com precisão no resultado e mais agilidade de entrega no seu exame. Fala aí, Cristiane! Nosso diferencial é que os exames são feitos aqui e a entrega é bem mais rápida. Temos convênio com os principais planos de saúde e com o melhor preço do mercado, anexo ao Hospital Santa Rita. Rua São Paulo, número 60, Nova Várzea Grande. Contato 65 3029 1676. Laboratório Proexame. Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos começando o programa Variados Resumo da Semana, neste sábado maravilhoso, Dia da Mulher, né? A Duda a Eduarda já ganhou aqui o seu presente do Dia da Mulher, que é a caneca profissional. Ela vai trabalhar com essa caneca. Bom dia, Duda. Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os nossos ouvintes também, nesse sábado maravilhoso. Não apenas maravilhoso por si só, mas também pela comemoração do Dia das Mulheres, né? É isso aí, Dia das Mulheres, né? E hoje nós teremos, inclusive, sorteio aqui para mulheres, né? As mulheres que ligarem aqui, eu mandei algumas mensagens, as 10 mulheres que ligarem aqui vão concorrer a prêmios, né? Alguns prêmios que nós vamos sortear, certo? Mas é isso aí, nós vamos começar com o versículo do dia. Vamos lá, Sérgio. É isso aí. O versículo do dia, João 3,16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo enfatiza a intensidade do amor de Deus, que é ilimitado e totalmente adequado para nós. Gente, que versículo lindo, maravilhoso, versículo poderoso, que demonstra o amor de Deus de tal maneira que ele enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todos os que crerem em Jesus, crescem em Jesus, não morram eternamente, mas vivam eternamente. E né? Um ótimo versículo para a gente começar esse sábado, tendo a certeza que nós somos amados, né? E termos, assim, tudo que a gente fazer hoje, nesse sábado, termos essa certeza e um dia maravilhoso, né?
Legal, Deus abençoe, né, a sua vida, meu querido ouvinte, meu querido irmão, minha querida irmã que está nos ouvindo. Vamos ouvir agora uma canção. Daqui a pouco nós vamos trazer aqui as notícias da semana, alguns debates, e você poderá acompanhar. Vamos ouvir uma canção agora com Itamar Veras. Eu queria falar muito sobre essa canção, mas não é necessário, porque ela fala por si só. Sei que a vida não é fácil, é difícil dia a dia, muitas pedras e espinhos espalhados no caminho, são intensas agonias. Mas eu sei que desse jeito é a vida de quem sonha. Tem os altos e os baixos, tem as vaias e os aplausos. Você perde, você ganha. Escuta essa verdade aí, ó. Só se vale o que se tem. Nesse mundo de aparências, se você tiver sucesso, tem amigos ao seu lado, tem o nome em evidência. Mas se algo der errado, que é coisa que acontece, os amigos vão embora e quem mais te admirava hoje já nem te conhece. Declare assim, ó: eu vou vencer, essa porta um dia vai ter que se abrir. Eu vou vencer, qualquer hora essa muralha vai cair. Eu vou vencer, nem que o mundo se levante eu vou lutar até o fim. Eu vou vencer, pela fé a sorte vai sorrir pra mim. Eu vou vencer, os meus inimigos vão ter que engolir. Eu vou vencer, Deus não fez a minha vida pra perder. Em o nome de Jesus eu vou vencer. Só se vale o que se tem. Nesse mundo de aparências, se você tiver sucesso, chove de amigo na sua casa, tem o nome em evidência. Mas se algo der errado, que é coisa que acontece, os amigos vão embora e quem mais te admirava hoje já nem te conhece. Eu vou vencer, essa porta um dia. Declare. Eu vou vencer, nem que o mundo se levante eu vou lutar até o fim. Eu vou vencer, pela fé a sorte vai sorrir pra mim, vai. Eu vou vencer, os meus inimigos vão ter que engolir. Eu vou vencer, Deus não fez a minha vida pra perder. Em o nome de Jesus eu vou vencer. Beleza.
beleza grande, maravilhosas músicas que o Itamar Veras canta, né? É verdade. Louvor à Aliança, que inclusive estará na PIB de Cuiabá na próxima quarta, não, na outra quarta-feira depois dessa próxima, que eu não lembro a data. na próxima semana. O Itamar Veras estará na PIB de Cuiabá no culto Rompendo em Fé, não é isso? Às quartas-feiras. Exatamente. Itamar, nosso amigo, queremos agradecer também, Itamar. Itamar gravou um vídeo fazendo chamada para que as pessoas pudessem estar hoje nos ouvindo aqui, Eduarda. É verdade. O Itamar, o Onofre Júnior também, e o Adam. O Adam é esposo da Jana, que é membro, é um dos cantores daquela dupla Jonathan e Adam, né? Verdade. Certo? E por falar em Jana também, nós temos aqui já também um brindezinho da Jana. Pro Dia das Mulheres. Pro Dia das Mulheres. Olha só o capricho, Oh. a delicadeza. Que mulher não gostaria de ganhar um mimo desse, não é verdade? É só ligar para cá, né? E a gente vai sortear esses brindes. Também temos aqui um brinde da Lê Cosméticos, né? São 2 escovas de pé e mão. Só pegar o voucher, né, aqui na rádio e... Será que se eu ligar tá valendo também? Eu posso ser sorteada também? É isso aí. Nós vamos também, agora aqui, eu recebi aqui alguns convites da Voz de Diamante, né? Joer te convida, Voz de Diamante, Rodrigo Mangalarga, Clássicos Sertanejos, que acontecerá lá no Teatro Zumira Canavarros, no dia 21, às 21 horas, ali na Assembleia Legislativa, né, ali no Centro Político, Centro Político Administrativo do Mato Grosso. Então, nós temos vários convites aqui também. Se você deseja ganhar liga para cá e passa aqui, pode pegar o seu convite para estar nesse dia. A entrada será 1 quilo de alimento, né? Geralmente não perecível, né? Isso mesmo. Mas é isso. Vamos lá vamos dar algumas notícias, né? Eu gostaria de compartilhar algumas notícias. Uma notícia aqui é do blog do Romilson Dourado, né? Desta semana, dia 5 de março, essa entrevista aconteceu, né? Deputados cortejam Janaína por dobradinha eleitoral. Olha só, a eleição de 2026 já está correndo solto aí na cidade. Já começou o burburinho. Só para que você entenda, deputados estaduais que vão à reeleição estão cortejando Janaína Riva, que sempre obteve votação expressiva, esperando dela abertura para fazer o dobradinha. Dobradinha seria aquela questão de caminhar juntos, né? Um pedindo voto para o outro e tal. Para fazer dobradinhas, certo? Nas eleições agora de 2026. Mas a parlamentar de terceiro mandato, que agora sonha em ser candidata com sua candidatura ao Senado ou a deputada federal, tem um nome preferencial, que é de Léo Bortolin, ex-prefeito de Primavera do Leste e presidente da AMM, entidade que congrega as prefeituras mato-grossenses. Do mesmo MDB, Janaína, Léo, trabalha a candidatura de deputado estadual e terá Janaína como espécie de madrinha política. Outro MDBista que também espera dobradinha com Janaína é o suplente de deputado estadual Leandro Damiani, né, de Sorriso, em tentativa de uma candidatura ao Legislativo mato-grossense. Olha só, Janaína sendo cortejada aí por várias pessoas. O que o pessoal não sabe ainda, não sei que não sabe,
é que Janaína vai caminhar juntamente com o seu sogro, senador Wellington Fagundes, né? E com certeza ela já disse que é candidata a Senado. Se ela for candidata a Senado, o Wellington Fagundes com certeza terá que ser candidato a governador do estado de Mato Grosso, né? Então, essa questão política aí já começou com uma certa intensidade, né? E com certeza Janaína tem na veia, né, a questão política, né? É verdade. E um caminhando ao lado do outro, né? Como você falou, vem de uma família já de políticos, já versada nesse mundo, né? Então tem tudo para dar certo. Quem conseguir a dobradinha com Janaína vai sair bem, né? Apesar que o Léo, o presidente da MM, que eu acho interessante é o seguinte: a pessoa se elege presidente da MM e é prefeito de uma cidade, certo? Só que aí acaba o mandato dele na prefeitura, ele continua sendo presidente da MM. Assim foi com o menino lá, com o Fraga, que ficou na MM, na presidência, sem ser prefeito um monte de tempo. Eu não entendo isso. Eu acho que o mandato da MM tem que coincidir com o mandato, com as eleições municipais, para que, se o prefeito for eleito ou não, ele possa concorrer às eleições para a MM. Mas um presidente que não é prefeito, fica complicado, né? Isso é verdade. Ele perdeu lá para o Sérgio Manique, né? Seu vice-prefeito, na verdade, apoiado por ele, perder a eleição para o Sérgio Manique, lá em Primavera. Aqui, também quero mandar um abraço para o Sérgio. Sérgio, Deus abençoe aí a sua administração, tá? Tem notícias aí para nós? Olha, Gilson, eu considero essa notícia extremamente importante, pelo menos do meu ponto de vista, porque fala sobre um projeto de lei para aumentar de 10% para 15% a reserva para pessoas idosas nos assentos dos transportes coletivos públicos. E isso por quê? Já vem há alguns anos a discussão de que a nossa população brasileira, ela, com o aumento da expectativa de vida, com as qualidades, né, de uma vida melhor para as pessoas, elas estão envelhecendo mais, né? Estão atingindo uma idade que antigamente não atingiam. Então, eu acho muito importante esse projeto de lei. Ainda tem que ser aprovado pela Câmara e pelo Senado, mas eu acho que tem tudo também para dar bom, para ser aprovada essa lei, porque a população, ela está envelhecendo e ela está carente demais, nesse caso, né? Ela está carente desse aumento de reserva para eles nos transportes coletivos públicos. Certo. Inclusive, eu acredito que esse projeto deva também apreciar a questão do aumento de vagas de estacionamento para idosos também. Com certeza. E o respeito, né? Pelo amor de Deus, porque não adianta aumentar a vaga e não ter respeito. Você chega num lugar, num comércio, numa farmácia, num supermercado, você vê um monte de vagas para idosos, porém está cheia de carros sem a identificação. Eu já falei sobre isso. Sabe que não é respeitado, né? Exatamente. Não respeitam, mas nós, se Deus quiser, nós vamos através da rádio, através aí do nosso programa, fazer uma campanha para que as pessoas respeitem mais essas vagas, né? E eu acredito que esse é só o começo, talvez juridicamente, já olhando mais a parte jurídica, talvez esse seja só o começo de uma reforma aí do Estatuto da Pessoa Idosa, sabe? Para um pontapé inicial, para talvez vir outras reformas, levando em consideração que realmente a população brasileira, ela está tendo uma expectativa de vida maior, e isso é uma análise que já vem de alguns anos, né? Não é agora que surge esse assunto. É isso aí.
Vamos lá, PNB Online, o site de Antero Paz de Barros. Emendas destravadas ajudarão municípios, diz Max Russi. A decisão do Supremo, a decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade em referendar o acordo com o governo federal, por mais transparências, na aplicação das emendas parlamentares, foi comemorada pelo presidente e pelo primeiro secretário da Assembleia Legislativa, Dr. João, presidente Max Russi, e também o Dr. João, que é primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. E realmente eu acredito que a coisa estava meio fora de ordem, né? As emendas sendo aplicadas de qualquer maneira. Então tem que ter transparência, e o Max comemorou isso, né? Porque tinha sido retido a nível federal, lá na Justiça Federal. Eles retiveram, não vai ter emenda mais. E aí fizeram um acordo com o governo federal para que essa emenda fosse cedida sim, entregue sim aos deputados, aos senadores, deputados e tal, porém com transparência, onde que está sendo aplicado, né? Isso é muito importante para a população. Verdade. E continuando o gancho que a gente falou de pessoas idosas, agora vamos falar de pessoas de transtorno do espectro autista, que o Detran já emitiu mais de 1.000 credenciamentos para estacionamento e para outros benefícios também para as famílias que têm algum membro com o TEA, que é o transtorno do espectro autista. Os benefícios com a credencial e o selo reforçam o compromisso do Estado, do governo do Mato Grosso, com a inclusão de quem possui o espectro autista, além da promoção de um trânsito mais humano e consciente. E para você obter a sua credencial e o seu selo, basta entrar no site do Detran, serviços, ou agendar presencialmente para você obter esse seu selo. E como o Gilson comentou, em relação ao respeito aos idosos, também entra muito aí, né, o respeito e a paciência, né, com as pessoas que sofrem do transtorno de espectro autista. Isso aí tem crescido muito, né, essa questão aí, crianças com espectro autista que não são respeitadas. Já falamos aqui uma vez sobre os Uber, um acontecimento no Uber, onde o motorista espancou a criança e a mãe, me parece. Absurdo. Porque o menino era autista, estava no Uber, e essas crianças eles realmente não têm muita paciência. A gente que tem que ter paciência com eles e respeitá-los. Detran está de parabéns por isso, né? Mas nós precisamos realmente ter isso como algo importante na nossa vida, né? Como algo que agrada o coração de Deus em primeiro lugar, né? E fazer tudo. E por falar em crianças agora, com autismo, né? Daqui a pouco a gente vai voltar para as matérias, mas eu quero agora pedir aí ao Sérgio para colocar. Nós vamos entrevistar nesta manhã, eu e a Eduarda vamos falar um pouco a respeito das crianças com câncer, mas vamos falar com uma pessoa que entende dessas coisas, que é a doutora Sueli Araújo. Já está na tela. E o áudio está testado? Está ouvindo bem? Como é que está o áudio? Sim, estamos te ouvindo. Obrigado, Sueli, por nos conceder esta entrevista, né? Bom dia. E Bom parabéns dia. pelo seu dia também. Né? Seja muito bem-vinda.
Obrigada pela oportunidade e pelo privilégio, né? Eu quero agradecer ao programa, ao Gilson, à Eduarda, a toda a administração do programa e a todos os ouvintes que estão aqui participando, né? Bom dia, que nós tenhamos um dia abençoado aí na presença do Senhor, comemorando o Dia da Mulher, lembrando de tudo isso. Obrigada pela oportunidade, Gilson. Pessoalmente, porque ela está licenciada, inclusive, pegou aí, até médico pega chikungunya, né? Ninguém escapa da chikungunya. Escapa, não tem discriminação Pois é, para chikungunya. Doutora Sueli pegou aí essa chikungunya, está se tratando, está em casa, né? Mas eu não sei como que ela está conseguindo ficar em casa, porque pensa numa mulher que não para. É essa aí, ó. Essa aí. Eu acompanho a Sueli há muito tempo já, nós estivemos juntos. A Sueli é oncologista pediátrica e também é funcionária do Hemocentro, né? Trabalha no Hemocentro, trabalha no Hospital do Câncer, na pediatria do Hospital do Câncer. E ela foi a responsável, a fundadora, e a responsável por articular toda uma associação, para montar uma associação para dar apoio para as crianças com câncer. Isso em 2000 e... 1999. Oi? Não estou ouvindo. 1999. 99, né? 99. Olha só. Em 1999, nós articulamos, a Sueli articulou uma associação da qual eu fiz parte, e fundamos a Associação de Amigos das Crianças com Câncer, né? E todo esse trajeto aí, nós vamos falar sobre ele um pouquinho, né? Agora, sobre essa questão. Mas eu quero primeiro apresentar a doutora Sueli, a família dela, né? Sueli tem uma família maravilhosa, é irmã do Sidney, do Silvio, não é isso? Isso, da Sandra. Silvinho, e filha da dona Delice, nossa querida irmã Delice, da presbiteriana, né? Já tentamos trazer eles para a Igreja Batista, mas não teve jeito não. Veio todos os parentes, mas eles não vieram. Não tem jeito não, eles não abandonam. Igreja Batista, Oi? Simone Duarte, cantora, tá com vocês aí. Ela é prima da Simone, cantora, Simone lá da igreja, que também tem programa aqui na rádio. E tem o Gilson Moretti, que é primo, casado com a prima dela também, lá da nossa igreja. O Gilson tem um projeto maravilhoso também, que depois nós falaremos sobre eles, que é o CEPROMA. Mas vamos falar sobre crianças com câncer. Doutora Sueli, durante todo o seu tempo, todo o seu trajeto, toda a sua experiência nesse ramo, nessa área, né? Você já chorou muito com famílias, né? Mas também já se alegrou bastante com algumas, Sim. né? Em termos de percentual, hoje, de crianças que adquirem o câncer, primeiro que existem alguns graus, né? Então, quantos por cento, mais ou menos, a gente consegue tirar consegue salvar, né? Entre aspas, do câncer, curar. Parou? Brasil, o índice de cura geral das crianças com câncer é em torno de 60% a 70%, dependendo do lugar do Brasil. Por quê? Porque, além da quimioterapia, que é um dos principais agentes para o tratamento do câncer, né? Porque as crianças são tratadas com quimioterapia, a radioterapia e a cirurgia
O principal tumor sólido são os tumores cerebrais. Eles têm que ser operados de uma maneira adequada e o mais rapidamente possível dentro da necessidade. Então, no Brasil, de maneira geral, o índice de cura é de 60% a 70%, dependendo da localidade. Infelizmente, porque nos demais países do mundo, né, no primeiro mundo, onde a criança é atendida de uma maneira rápida, e ocorrências, por exemplo, da quimioterapia, a paciente, de maneira geral, adulto e criança, ele tem a sua imunidade diminuída. Com a imunidade diminuída, você imagina que eles podem pegar diarreia, pneumonia, outras infecções graves, infecções abdominais, e isso exige um tratamento eficaz, internação para antibiótico, o mais rápido possível. Quanto mais tempo demora essa infecção, ela pode se expandir. Então, imagina que o tratamento não é suficiente, o seu tumor tratado, curado até naquele momento, e que morreram, por exemplo, de pneumonia. Ou seja, a morte não foi devido ao câncer, mas de maneira geral é por conta de uma criança susceptível, né? Então, para a gente saber, assim, para a população de maneira geral entender que o tratamento do câncer, além do tratamento em si, a gente requer o tratamento de suporte. E isso também faz parte da história aí do nosso cuidado no Mato Grosso, porque graças a esse cuidado, né, nós tivemos uma casa de apoio que pudesse receber essas crianças. Nós tivemos aí a história de cura de maneira geral, deveria ser em torno de 70%, de maneira geral. No Brasil, nós temos 60% a 70%, além do tratamento de câncer, as outras intercorrências que devem ser tratadas também. E a gente percebe que lá no Hospital do Câncer, nós visitamos lá de vez em quando, existe uma brinquedoteca maravilhosa para as crianças. A criança gosta de brincar, né? Então, eu acho que até esse bem-estar ali, se sentir bem, bem acolhido, faz parte também do tratamento. A doutora Sueli, na época, fez uma mobilização e conseguiram comprar uma casa onde até hoje está a ACC, é a sede da ACC, uma casa, e construiu, reformou, né, vários quartos e ali camas e tal para as pessoas poderem vir tratar e terem aonde dormir, inclusive as mães, né, das crianças que não estavam internadas, que fazem só o tratamento e transporte para essas pessoas. Coisa linda, maravilhosa, esse desempenho da doutora Sueli durante o tempo que ela presidiu a ACC e comandou aquela instituição, né? E lá no Hospital do Câncer também, né, Sueli? Você recebe e traz aconchego para as famílias. Até de vez em quando ela recebe umas criançonas assim, de 62, 60 anos lá, que vai lá para consultar com ela. De vez em quando eu estou por lá. Sueli, você não é cuiabana, né? Não, eu sou de nascença, não. Eu sou paulistana. A minha mãe é de Poxoréu, a família da minha mãe é de Poxoréu. Por conta da proximidade do estado, eu sempre vinha de férias para passear aqui com a família toda e tal. Depois eu fiz vestibular e estudei na UFMT. Formei na UFMT e
90. Pediátrica, hematologia e voltei desde 94 para aqui. Mas eu nasci em São Paulo, capital, mas a nossa família é de Poxoréu. Tem muita gente de Poxoréu aí. Gente boa, daqui, né? Da gente, né? Daqui de pertinho. E aí você chegou em Cuiabá, formou e aí decidiu pela oncologia, certo? E com esse foco, tratar crianças com câncer, né? Sim. Eu queria fazer oncologia. Eu acho que a oncologia é uma clínica geral bastante importante, mas na época nós tivemos uma enfermeira que teve um tumor de ovário e ela faleceu rapidamente, aí eu desisti da oncologia, né? Aí eu fui fazer pediatria. E quando cheguei em São Paulo, então eu conheci a oncologia pediátrica. Nessa época, ainda era pouco conhecido de maneira geral, assim. Já existiam centros grandes em São Paulo e Rio de Janeiro, mas no interior do Brasil ainda eu sou praticamente da segunda geração de oncologia, fiz a especialidade, voltei. Na época, as crianças aqui eram tratadas pelos oncologistas de adultos, né? E cirurgiões pediátricos, eles além de tratar, ainda faziam a quimioterapia das crianças. Então, nessa época, as crianças ficavam internadas principalmente na Santa Casa. Depois a Santa Casa ampliou seu atendimento para o hospital, os hospitais particulares, né? Mas nós chegamos, Gilson, a ter crianças internadas em 7 hospitais ao mesmo tempo. Tipo, Santa Casa, Hospital Geral, Pronto de Cuiabá, Várzea Grande, Hospital Santa Helena, Santa Rosa. Era assim, uma vez eu lembro que foram 7 hospitais, as crianças eram espalhadas para tratamento. E nós, né, na Santa Casa, tem esses 2 centros de atendimento. Mas isso é, como a gente falou no começo, a possibilidade de atender de uma maneira adequada é fundamental para a taxa de cura. Não basta a quimioterapia, somente a quimioterapia. A gente tem que ter suporte para poder fazer todo o tratamento desses pacientes que têm a imunidade debilitada, que têm cirurgias grandes. Então, acho que nesses quase 30 anos aí, a gente evoluiu muito a oncologia em Cuiabá, no estado de Mato Grosso, né? Certo. E, doutora, como que a população pode ajudar? Não apenas a ACC, mas todas as pessoas com câncer. Porque eu me lembro que por um tempo eu fui doadora de plaquetas, principalmente quando a senhora citou essa questão de que a imunidade das crianças abaixa muito, né? Então elas são suscetíveis a contrair qualquer tipo de doença, e que essa doação de plaquetas ajudava no sistema imunológico delas, né, para fortalecer e, consequentemente, torná-las mais fortes aos tratamentos que são tratamentos agressivos, né, radioterapia, quimioterapia, esse tipo de coisa. E eu lembro que eu só parei de fazer a doação por causa do meu peso. Que parece que surgiu um novo regramento, eu não sei se no Código de Ética de Enfermagem ou no próprio de Medicina, que tem um limite, né, máximo, que é mínimo, quer dizer que a pessoa tem que ter para poder fazer a doação, porque você é conectado numa máquina, é feito um processo de aferese e o que eles recolhem é apenas as plaquetas, né, e não o sangue. Daí eu queria saber, além disso, o que mais a população pode fazer para ajudar essas crianças? Só em relação especificamente às plaquetas, no sangue nós temos 3 componentes, né, principais. Tem uma parte líquida, que tem os anticorpos,
plasma, os glóbulos vermelhos que fazem. E as plaquetas, elas são responsáveis pela coagulação do sangue. Entendi. Então, quando a pessoa tem plaqueta muito baixa, estou falando muito baixa porque pode ser que alguém está nos ouvindo, e tem uma plaqueta média aí de 100 mil, 80 mil, e é baixa, mas não é tanto. Mas quando assim, está muito baixa, pode ter hemorragia espontânea, que é o caso dos que estão submetidos. Hemorragia no trato gastrointestinal. Então, as plaquetas que você doou, elas foram utilizadas para controlar hemorragias das pessoas, com certeza, ou por... Vamos pensar, lembra da dengue, que também é a baixa plaqueta. Sim. A quimioterapia, tem outra doença chamada aplasia, que é a baixa plaqueta. As plaquetas, elas controlam as hemorragias. Agora, o que você falou é super importante em relação a como ajudar. Historicamente, nós, treinamento de oncologia, o hospital estava começando o seu trabalho. Vamos pensar que de 1994 a 99 foram 5 anos. Na época, o McDonald's, ele veio com sua primeira campanha do Mac Dia Feliz em Mato Grosso. Historicamente, o McDonald's está em Mato Grosso desde 99. E o Mac Dia Feliz era uma campanha nacional. Então, quando eles fizeram a primeira campanha em um grupo que eu poderia ser feito. E essa doação, essa ajuda, Eduardo, você deve procurar conhecer as pessoas que estão trabalhando, conhecer. É possível hoje, através da internet, através da mídia, e principalmente indo até o local, conversando com os usuários, conversando com aquelas pessoas que estão ali. Nós temos muitas pessoas em tratamento pelo SUS no nosso estado, e ver o atendimento dessas pessoas e quem está cuidando dela. Porque quando você quer ajudar, você tem que procurar saber se esse grupo é um grupo sério, que atende com dignidade, que os recursos estão sendo aplicados de uma maneira adequada. Isso a gente procurando as instituições. Então, assim, de uma maneira geral, você está falando de instituições, procure conhecer, porque você está doando recurso, você está doando seu tempo, a energia. Então, a gente deve usar de uma maneira adequada. Eu queria citar o exemplo de um caso que aconteceu em Campinas, veio um doador para 2 instituições. E o hospital onde eu trabalhava já um hospital grande. Aí a diretora do hospital, a doutora Silvia Vandalize, uma pessoa conhecida nacionalmente, ela preparou o discurso dela em japonês, e saiu um coralzinho de crianças para cantar música em japonês, e enfeitou todo o local com itens de 1990. Então, assim, mas conhecendo o hospital, às vezes você acha que o hospital é grande, mas um hospital grande ou uma instituição grande tem muitas necessidades. Então, você fala assim, não estou falando contra as instituições pequenas, não. Mas desde que haja credibilidade no atendimento, você conhecer que está atendendo os usuários, as nossas conhecer, com certeza, cada instituição séria vai ter um grupo para receber os voluntários, para explicar para os voluntários como funciona aquela unidade, qual é a necessidade daquele atendimento, e vai envolver pessoas, não é só a doação financeira, ou a doação, isso é importante, né? É fundamental, né? A ACC, o Hospital do Câncer, foi construído
graças a doações em dinheiro e material, né? Ganhou-se móveis, material de construção, conhecimento, onde essas coisas, porque estou falando de maneira geral, né? Porque tem o tratamento com câncer e tem outras necessidades no estado que a gente sabe que as pessoas também precisam. Então conheça, procure o serviço, procure a administração e conheça os usuários, de maneira que eles estão sendo atendidos para usar a sua energia, os seus recursos de uma maneira adequada e para o crescimento daquele trabalho. Conhecer e gastar tempo, né? Tempo, energia e pôr a mão no bolso. Fazer como se fosse um trabalho mesmo, como se fosse você fosse funcionário recebendo um provimento, um pagamento pelo seu trabalho. Mas o voluntariado ele tem que ter esse compromisso com a instituição. E por isso é que a Sueli está dizendo que precisa a gente precisa se aprofundar para saber se a entidade realmente é séria, porque infelizmente a picaretagem também existe, né? Mas, Sueli, muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe sua vida, sua família, né? E eu estou me recordando aqui daquele tempo que a casa foi reformada, seu pai ficava lá ajudando, recebendo material, e assim, foi uma união muito grande, né, para chegar até aqui, né? E me lembro uma das reuniões que nós fizemos lá em Brasília também, né, com o pessoal do McDonald's, né? E o Mac Dia Feliz acontece em agosto, normalmente dia 24 de agosto, né? Acontece o Mac Dia Feliz. E esse recurso arrecadado com o Mac Dia Feliz, que é a venda do Big Mac, né? Esse recurso hoje ele vai para 2 instituições. Se eu estiver errado, me corrija. Ele vai para 2 instituições de Cuiabá. Tanto o Hospital do Câncer, na pediatria, como também para a ACC, que também dá assistência para as crianças com câncer. Mas é isso aí, querida. Muito obrigado. Suas palavras aí finais, se você quiser. Eu queria dizer para a Eduarda e para todos nós que estamos aqui participando, assim como a gente se conheceu nesse trabalho, né, Gilson? Você sempre vai ter parceiros de obra. Entendeu? Então, vocês que também a gente sendo aquele cordão cada vez mais firme para aproximar. Então, foi uma grande obra. Na época, o McDonald's nos procurou, éramos 2 pessoas. Rapidamente juntou-se, na época tinha o pessoal da Agroamazônia, depois vieram outras empresas se aproximando, as esposas dos diretores, e aí a gente foi fazendo um grande trabalho, o pessoal da área de saúde, a gente conheceu o Gilson também, quer dizer, a gente unindo forças para o trabalho voluntário, e isso é uma coisa muito bacana. Às vezes a gente consegue, hoje acontece isso no hospital, nós temos pessoas com condição financeira que doam o recurso, doam o material, e nós temos mães de ex-pacientes, pessoas que faleceram, mães que fazem o lanche e levam. Então tem quem doa e quem faz e leva. Está participando do trabalho. Sempre vai fazer o trabalho voluntário e para atender aqueles que precisam da gente, né? Então, muito obrigada por essa oportunidade, que através desse programa, né, vocês possam cada vez mais aumentar essa força, aumentar esse cordão de apoio e que
e que Deus seja glorificado, né, através do amor de cada um de nós para o nosso próximo, né? Jesus falou, eu tive sede e me deste de beber, tive fome e me deste de comer. Mas quando, Senhor? Quando vocês foram e atenderam um dos meus pequeninos. Então, essa obra é difícil e está sendo reconhecida pelo próprio Jesus, né? Que Deus nos abençoe, nos ajude, nos dê força para a gente vencer as dificuldades e qualidade. Em toda a família. Deus Muito abençoe. obrigada, doutora. Obrigada, muito prazer, obrigada. É isso aí. Vamos continuando aqui rapidão com uma enquete interessante que eu encontrei no jornal A Gazeta. A enquete é sobre a questão do BRT. As obras do BRT foram paradas por conta de atritos entre o Estado e a empresa responsável. Você teme que o projeto tenha o mesmo destino do VLT? Sim, ou não? Você teme ou não? Mas, por falar em BRT, eu quero pedir para o Sérgio colocar aí uma entrevista que nós fizemos com o deputado Júlio José de Campos, primeiro secretário da Assembleia Legislativa, primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, e depois nós vamos... Vai lá, Sérgio, eu quero fazer um comentário. Hospitais, então, até hoje, eu acho que a Assembleia podia estar mais atenta, mais vigilante e mais ativa nesse sentido. Deputado, o conselheiro Sérgio Ricardo acaba de dar uma entrevista ali defendendo o rompimento do contrato com esta empresa que está fazendo hoje o BRT, né, pela sua demora, pela morosidade. Esse também é um pensamento do deputado Júlio Campos? Não, o contrário. Eu acho que qualquer rompimento de contrato, qualquer manifestação vai causar mais atraso nas obras. É mais outro drama. Você lembra que quando o Pedro Táxi rompeu o contrato do VLT, deu no que deu? 1 bilhão e 400 milhões de prejuízo para o Estado e reiniciou-se um novo projeto que é o BRT. Se romper agora vai ter uma judicialização. O processo vai para a justiça. Só daqui a 3 ou 4 anos nós vamos ter um novo sistema em Cuiabá. E vai ficar esse caos em Cuiabá e Vaza Grande? Não pode. Eu acho que, com todo o respeito que o conselheiro Sérgio Ricardo merece, eu acho que nesse momento seria o ideal uma conciliação. Um entendimento entre o governo do Estado e o consórcio, porque ambos têm culpa em cartório. Obrigado. Essa entrevista do deputado Júlio José de Campos, primeiro vice-presidente da mesa diretora no mandato agora. É isso aí, essa foi a entrevista com o Júlio Campos e eu entrevistei também o Sérgio Ricardo, mas não achei o vídeo, mas ele na época foi categórico e disse, olha, nós fizemos a fiscalização e defendemos o rompimento. E essa celeuma está aí agora, certo? Foi rompido o contrato, né? E agora estão achando uma alternativa, porque isso aí, desse BRT depende muito do término da obra, vai depender muito do governo, da boa vontade, da rapidez, porque o Mauro Mendes, como todos sabem, deixa o governo para ser candidato ao Senado, né, da República, e aí, se essa obra não for concluída, realmente balança bastante a candidatura do próprio Mauro Mendes. Pode ser que ele caminhe nos mesmos passos de Dante de Oliveira, que saiu do governo com a aprovação de 70% e perdeu a eleição para o Senado, vindo a ter uma certa frustração na época, né? Então, agora estão achando, inclusive o presidente Maxi Russo, lá da Assembleia Legislativa, está propondo que seja fatiada essa obra entre várias empresas para que conclua, né? O mesmo projeto com várias empresas, eu acho que seria uma boa saída para
para essa situação, né? Bom, Eduardo, tem aí uma proposta da CDL, né? É isso mesmo. E que eu considero importantíssimas, porque a gente está visando gerações futuras. A CDL de Cuiabá, ela propõe educação financeira como disciplinas nas escolas. Isso. É muito importante porque, considerando os dados da própria CDL, mais de 45% da população adulta do Mato Grosso está negativado no Serviço de Proteção de Crédito, no SPC. Com esse projeto, com essa proposta, as nossas crianças, os nossos adolescentes, a próxima geração que vem aí, vamos diminuir essa porcentagem, né? Porque sabendo mexer com o dinheiro... Ou quem sabe zerar, né? Quem sabe zerar, que seria um sonho, né? Sabendo... Se eu fosse criança, eu ia querer me matricular. Agora já não tem mais jeito. Sabendo manusear o próprio dinheiro, sabendo de todas as possibilidades que existem, né? Por exemplo, como investimento, como previdência privada, todo esse tipo de coisa. Então, seria excelente essa proposta, seria assim, algo que a nossa geração futura iria colher bons frutos. Exato. Sabe quem ensina muito bem isso? É o escotismo. Os escoteiros, eu já fui escoteiro, e eles ensinam muito bem essa questão de ganhar e saber gastar também, né? E como gastar, né? Como gastar, né? Porque tem a forma certa de gastar. Estou aqui, aqui no estúdio e recebendo a visita aqui do nosso querido Ademir, nosso irmão em Cristo. Obrigado, Ademir, pela presença, pela visita, né, aqui no estúdio, certo? O Ademir também é um dos que acompanho muito de perto e até patrocino alguns programas aqui, certo? E Ademir tem uma música, se o Sérgio permitir, eu vou pedir para a gente encerrar o programa. Nós vamos encerrar o programa agora, só dizendo que nós temos esse brinde, nós vamos ver quem entrou em contato. Temos também um chinelo da Havaiana e temos os 2 vouchers da Dalê Cosméticos e também temos aqui esses convites da Voz de Diamante. Mas a Voz de Diamante que eu conheço, uma voz maravilhosa, é do Ademir. E eu vou pedir, Sérgio, você permite que o Ademir venha aqui, faz favor, aqui na banca, pega aquele violão ali e... Tem a música dele aqui, pode tocar a música dele. Tem uma linha aqui. Não, mas é que elas são 23. Salmo 23, tem aqui também. Tem aí também? Então tá bom, então vamos ouvir o Ademir. O Sérgio vai procurar ali. Salmo 23, é uma canção maravilhosa que o Ademir canta e que a gente... beleza? É isso aí, gente. Então nós vamos despedindo aqui com esta canção Salmo 23 do nosso querido Ademir. E muito obrigado pela audiência. Ainda ficou algumas notícias aqui para serem dadas, mas nós vamos voltar a falar sobre elas. Um grande abraço, Duda. Muito obrigada a todos os ouvintes e esperamos vocês no próximo programa sábado. Variados. Isso, próximo sábado estaremos aqui, se Deus assim nos permitir. Amém. O Senhor é o meu pastor, nada, nada, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada, nada, nada me faltará. Ele me faz repousar
repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me, alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. O Senhor é o meu pastor, nada, nada, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada, nada, nada me faltará. Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com o óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão, e todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo e sempre. Amém.